Já pega papel e caneta pra anotar os lançamentos do mês de outubro, porque esse mês tá recheado de livro incrível. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e nesse vídeo eu vou te mostrar alguns lançamentos do mês de outubro. Pois é, tá recheado, tem muita coisa. E eu já vou começar esse vídeo mostrando um thriller que eu fiquei simplesmente embasbacada com a sinopse, que se chama O Homem de Areia. Logo de cara a gente descobre que existe um serial killer, a gente vai encontrar um serial killer, e na história, na sinopse, mostra que um cara que foi considerado morto há 7 anos atrás reapareceu. Por quê? Como? E o cara que matou ele era um serial killer que já tava numa ala psiquiátrica. Então a gente vai entender o que tá acontecendo. Pelo que eu vi, são capítulos curtos que te prendem e foi considerado um best-seller. Então já coloquei na minha listinha de desejados da Amazon. A Luritrigo vai lançar um novo livro que se chama O Reino de Zália. Eu tô muito ansiosa porque é uma fantasia e eu amo fantasias. E a gente vai conhecer a Zália, que se vê obrigada a tomar conta ali de Galdino. Ela vai ter que tomar conta desse reino, só que ela, pra começo de conversa, é apaixonada por fotografia e ela talvez não se via ali nessa posição, e ela começa a dar ouvidos à resistência. Ela começa a perceber que a resistência tem razão em relação ao reino. Então a gente vai entender ali de questões políticas e também provavelmente vai rolar um triângulo amoroso. Eu tô bem ansiosa e a capa é muito fofa. A Darkside tem 3 lançamentos esse mês, mas eu vou destacar 2, que é Refugiados à Última Fronteira, onde a gente vai conhecer um lugar chamado Selva. É como se fosse a cidade dentro de outra cidade, e é como se fosse uma favela, sabe? Container em cima de container, falta de saneamento básico, muitas coisas, muitas questões que a gente vai ver ao longo desse quadrinho. E a gente percebe que alguns refugiados do Oriente Médio e da África estão ali porque eles esperam uma oportunidade, uma forma de ir pro Reino Unido. Provavelmente a gente vai encontrar uma narrativa cheia de questões jornalísticas, principalmente, mas a gente vai perceber também a dor do refugiado através desse quadrinho. O outro lançamento é Drácula, e na verdade Drácula vai ter 2 versões, a First Edition, que vai ser essa capa amarela, e a Dark Edition, pra quem é mais trevoso e gosta muito da Dark Side, né? Drácula é aquela famosa história do Bram Stoker, nosso querido vampirão, que a gente ama, idolatra e deu origem a muitas outras histórias também. A Morro Branco vai lançar um livro que eu estava desesperada pra ler, que é Semente de Bruxa, da minha querida e amada Margaret Atwood. Pois é, a senhorinha tem esse livro e essa história, essa sinopse é encantadora. A gente vai conhecer o Félix e ele é um cara que se viu ali traído, sabe? Ele perdeu a filha e ele se isola numa cabana e existe uma oportunidade de vingança, mas aparentemente é o que ele acha. Ele vai para um presídio, vai dar um curso ali de teatro e ele vai recriar a história de A Tempestade do Shakespeare. Só que ele quer usar isso como uma forma de atrair os seus traidores e se vingar. Mas será que isso vai acontecer? Não sabemos, mas essa história com certeza vai ter um quê shakespeariano e, sério, eu amo Margaret Atwood e eu estou desesperada pra ler esse livro há muito tempo. Juntos Somos Eternos é o novo livro do Jeff Zentner e ele é o mesmo autor de Dias de Despedida. E essa história, eu já li um pedaço, eu tô com um e-book e na verdade eu fiquei bem mexida um pouco, porque ele vai contar a história do Dio. E o Dio, ele se vê ali numa sinuca de bico. Por quê? Porque o pai dele foi preso, ele tá no último ano do ensino médio e ele tem muitas coisas pra resolver, principalmente sobre o futuro dele. Então, ele não sabe o que fazer, principalmente sobre essas dívidas que o pai tem por causa de um escândalo. Enfim, a gente vai acompanhar a história dele, a gente vai acompanhar a história dos amigos dele também e a gente vai ver a vida deles mudada. É uma história que vai falar sobre amizade, amor, futuro, planejamento, família e muitas outras coisas. Como você sabe, eu tô nessa vibe aí de conhecer um pouco mais sobre a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, muitas outras coisas, e vai ser lançado um livro chamado O Papa contra Hitler. Como a gente sabe, existem muitas evidências de que o Papa, o Pio XII, apoiou o Holocausto, ele foi até chamado como o Papa de Hitler, só que o autor desse livro, ele tem alguns documentos, algumas transcrições que vai mostrar exatamente e talvez confirmar essa história toda. Eu tô bem curiosa porque é uma questão que a igreja na época se dizia neutra, mas a gente percebe que não foi bem assim. A gente sabe que Castle Rock é a cidade em que acontece merda nas histórias do Stephen King, certo? Certo. A gente vai ter a história de A Pequena Caixa de Gwendy, que vai também acontecer algo e se passa na cidade de Castle Rock. A gente tem a Gwendy, ela sobe uma específica escada sempre durante todo o verão de um certo ano, só que certo dia aparece um cara de calça preta, camisa branca, sapato preto,
preto e provavelmente ela vai ter pesadelos com aquilo. Sério, eu não espero nada mais nada menos que uma história desgraçadora desse livro, porque estamos falando do Stephen King, né? Eu acho que Bernard Cornwell é o cara pra escrever ficção histórica, né? E nesse livro não vai ser diferente, porque a gente vai conhecer o Richard Shakespeare. Esse nome é bem familiar, né? Pois é, ele tem o sonho de fazer parte da cena teatral de Londres. Só que ele é irmão de William Shakespeare, o grande e ilustre dramaturgo. O Richard, ele é bonito, tem um rostinho atraente e ele acaba ingressando na companhia teatral de Shakespeare, fazendo a contragosto papéis femininos. Com essas informações, a gente pode perceber que a relação entre esses irmãos não é muito boa, existe tensão e a coisa só piora quando o manuscrito do Shakespeare, do William Shakespeare, desaparece. Então o irmão vai fazer o quê? Vai correr atrás, vai se desesperar, se descabelar, tentar encontrar esse manuscrito para fazer as pazes com a trupe e com o irmão. Eu acho que esse é um dos livros que eu estou mais ansiosa para que seja lançado aqui no Brasil logo, que é Filhos de Sangue e Osso. Eu já vou adiantando que esse livro é o primeiro de uma trilogia e ele é baseado na cultura iorubá. E os direitos desse livro já foram comprados pro cinema. Ai, meu Deus. A gente vai conhecer a Zélie e ela vivia no mundo, no universo, no local onde a magia era a coisa mais importante, sabe? Ela vibrava praticamente no solo. Só que, certo dia, tudo isso desaparece. Então, ela vai correr atrás para trazer a magia de volta e também tentar atacar a monarquia desse lugar. Eu tô muito ansiosa para que as pessoas leiam esse livro logo, porque, meu Deus. A Vegetariana foi um título que me chamou muita atenção pelo simples fato de ter esse título. A gente vai conhecer uma mulher simples que, pelo simples fato de resolver não comer carne, ela tem alguns pesadelos perturbadores. Mas eu acho que esse livro vai ser incrível, por quê? Porque ele está sendo considerado um dos mais importantes da ficção contemporânea. 2. Perturbado é a palavra. E 3. Eu acho que é uma ótima oportunidade de a gente conhecer a literatura sul-coreana, porque a autora é sul-coreana. Princesa das Cinzas é o primeiro livro de uma trilogia épica e eu tô bem curiosa porque ele vai falar sobre a Theodosia, que eu acho que é assim que fala o nome dela. Enfim, ela vivia num reino onde os bárbaros invadiram e destruíram tudo, deixaram rastro de destruição e ela virou uma prisioneira. Ela percebe que vai precisar lutar pela sua liberdade e ela era considerada meio que a princesa do fogo. Ela, né, agora é a princesa das cinzas. E por último, mas não menos importante, temos Quase um Segundo da Bia Carvalho e eu tô simplesmente curiosa com essa sinopse, por quê? A gente conhece o Eric, ele é um cara que ficou milionário, ele ganhou um dinheirão criando aplicativos de sucesso, só que na calada da noite ele é o Anjo das Sombras. Por que Anjo das Sombras? Ele vai ali combatendo a violência na cidade com seu toquezinho de morte. Do outro lado a gente tem a Luísa e a Luísa, por alguma coisa do destino, acaba cruzando o caminho do Eric, eles se conhecem. E aí surge um serial killer que quer desafiar esse Anjo das Sombras. E a gente vai descobrir alguma coisa que eu não sei, mas eu amei essa sinopse e eu quero esse livro pra ontem. Bom, esses são alguns dos lançamentos do mês de outubro, mas eu provavelmente deixei passar algum lançamento, então adiciona aqui caso você tenha algum lançamento desse mês que você tá curioso, ansioso pra ler logo. E também me conta aqui nos comentários quais desses livros você ficou mais curioso ou curiosa pra ler, porque eu quero muito saber. Lembrando que todos os links pra compra vão estar aqui no box de informações. Então é isso, caso você tenha gostado desse vídeo, deixa seu joinha porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, porque a gente precisa conversar sobre livros. E também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!